primícia. Então diz assim, o texto bíblico: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Esse é o texto que está escrito em Provérbios, deixado por Salomão, o sábio. E aí eu tenho essa versão aqui, do mesmo texto: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando em sua própria sabedoria, ou que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, seu corpo terá saúde e seus ossos vigor para enfrentar a vida. Honre o Senhor, oferecendo a Ele o melhor, a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. É o mesmo texto, mas ele traz alguns pontos importantes para que a gente possa meditar sobre o que é primícias. Hoje eu quero falar sobre a origem, a primícia na sua origem. E eu posso pegar a primícia na sua origem, Antigo Testamento. Nós temos um texto em Levíticos que vai falar sobre ele, quando Deus está estabelecendo as primícias através de Moisés, que logo após a festa da Páscoa, que diferente do que nós celebramos num domingo, né? A Páscoa seria na sexta-feira, e então no sábado pães asmos, e no domingo a festa das primícias. Essas datas não coincidem com o primeiro dia do ano como nós fazemos aqui, até porque o nosso calendário com o calendário judaico, ele é diferente. Então quando nós falamos em festa das primícias, nós não estamos trazendo uma festa judaica, ou cristianizando alguma coisa, não. Nós estamos pegando um princípio, o princípio de dar o primeiro, o princípio de fazer uma primícia, o princípio de dar o melhor. E aqui, quando eles então estabeleceram a festa das primícias, ou Deus estabeleceu a festa das primícias, eles deveriam trazer o primeiro feixe. Sabe quando você chega lá para fazer a colheita e você corta o primeiro feixe da cevada, e então ao invés de você dizer assim, a gente estava esperando por isso, vamos fazer um pão aqui, vamos fazer um bolo, eles traziam para o sacerdote, e eles entregavam como uma oferta. Esse era o melhor que eles tinham, porque ainda tinha toda uma colheita para ser feita, e ainda havia o trigo para se estabelecer, porque em 50 dias começava a colheita do trigo. O trigo, obviamente, ele era mais importante do que a cevada, mas quando eles cortavam o primeiro feixe, e eles traziam para Deus o primeiro feixe da cevada, mesmo que o trigo ainda não estava pronto para a colheita, é como se eles estivessem fazendo uma oferta antes de ter oferta. É como se eles estivessem dizendo, esse aqui é o primeiro, e eu já estou entregando ao Senhor, porque eu acredito que o que está por vir é muito maior do que aquilo que eu estou entregando agora. Era um ato de fé. Eles não sabiam nem se iam colher o trigo, eles não tinham ideia, porque poderia acontecer uma catástrofe, poderia acontecer um fenômeno da natureza, alguma coisa, mas eles estavam fazendo isso por fé, e eles estavam fazendo isso também por obediência. E quando eles então honravam ao Senhor, Deus acabava trazendo prosperidade sobre aquela terra, trazendo as suas bênçãos sobre aquela terra. Mas o princípio que eu quero trazer aqui para você hoje, não é um princípio histórico.
Não é trazer simplesmente para você, porque você pode ler no livro de Levítico, você pode hoje colocar e dar um Google lá e procurar a respeito de festa das primícias, você vai ler muita coisa a respeito da festa, desse tempo. Mas o que eu quero trazer para ti é o entendimento do porquê nós, há alguns anos já, viemos aqui no primeiro dia do ano e assim seguimos por 7 dias e entregamos a primeira semana para Deus. Eu sei que você entrega cada dia seu para Deus, eu sei que você faz isso, mas você percebe que talvez um dos grandes desafios da vida, dentro de um ano, é fazer com que Deus esteja em primeiro lugar, sempre. Nós dizemos que nós honramos a Deus, mas pense comigo por um momento, existe um princípio que fica muito claro para nós, o princípio de uma cultura usada principalmente, aqui no Brasil se usou muito isso, hoje em dia não vejo mais tanto, mas quando eu era criança se usava, que era o princípio de dar a primeira fatia do bolo de aniversário para quem você mais ama. E isso colocava a criança numa situação complicada, né? Convenhamos. Porque você chegava ali, estava todo mundo, cantou parabéns, aquela coisa, a mamãe vinha para cortar o bolo, dizia assim, agora você corta, assim, a criança ia lá e cortava o bolo, pegou a primeira fatia, colocou assim, agora você pode entregar para uma pessoa que você mais ama, agora você vai entregar para a primeira pessoa da tua vida, agora você vai entregar, e à medida que a gente ia crescendo, a gente ia começando a escolher, né, para quem? Nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, geralmente era para a mamãe mesmo que a gente entregava, ou para o papai, enfim, né? Ou às vezes dizia, não, corta em 2, porque meu coração está dividido, aí já todo mundo, oh, né? Ficava aquela coisa, mas depois de um certo tempo, muitas vezes, em algumas festas, a mãe não tinha dinheiro para fazer a festa, mas fez de tudo, trabalhou, fez umas horas extras e tal, ralou, e foi lá e fez aquela festa, preparou aquele bolo, fez de tudo, ficou de madrugada, fazendo pavê, e fazendo canudinho de maionese, aquela coisa toda, aí no outro dia, pegou aquele bolo, corta, entrega para a pessoa importante da sua vida, e a criança pegava aquele bolo, e entregava para outra pessoa aleatória, seja para a avó, que quando a mãe não deixava uma coisa, a avó dizia, pode fazer, ele é lá, para ti vó, porque tu me entende, e a mãe teve todo aquele esforço, se quebrou toda e tudo mais, e não recebeu a primeira fatia. Algumas pessoas têm inteligência emocional o suficiente para dizer, é só uma criança, outras já, faço mais nada também, acontece? Acontece. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que na vida, Deus nos dá todos os ingredientes, Deus faz o bolo, Deus faz a festa, Deus nos deu a salvação, Deus entregou seu Filho, Deus fez tudo por nós, mas no momento de priorizarmos a Deus, a primeira fatia vai para quem? Deus organiza toda uma festa, a festa não é sua, a festa foi para você, feita por Ele, para você, Ele organizou tudo, Ele te deu a terra, Ele te deu a força, Ele te deu o ar, Ele te deu uma família, Ele te deu tudo que você tem, e então no momento em que nós devemos honrar ao Senhor, é um princípio, nós pegamos nas mãos, seja o que for, seja o teu tempo, seja a tua adoração, seja a tua devoção, seja o melhor do teu dia, e você entrega para quem? Nós pegamos o melhor da nossa força. Quantas pessoas que disseram assim, eu sei que esse negócio de igreja é certo, mas eu vou viver bastante ainda, quando estiver bem velhinho, daí eu vou para a igreja. Você entregou para quem o melhor? Para os prazeres da vida. Algumas pessoas, seja do seu salário, de tudo aquilo que ela recebe, ela entrega o melhor, e quando eu digo o melhor, eu não quero dizer o maior, eu quero dizer o melhor. Quando você corta um bolo, a maior parte fica ali ainda, mas a melhor parte é o primeiro, porque se você tivesse que dividir entre algumas pessoas, tem 10 fatias, são 10 pessoas, e você começasse, primeiro para você, o primeiro sentir, sentiram aí quem é o primeiro? Agora me diga como é que você sente o último,
A pessoa pega e diz assim: ó, e esse que sobrou é para ti. Ainda fala assim, né? E o que sobrou é para você. Ou seja, no fim, alguém sempre fica com o que sobra. Quando nós falamos de primícia, nós queremos trazer para o coração das pessoas um princípio. E o princípio é: Deus tem recebido nesses anos todos da sua vida a primícia sua ou o que sobra seu. Ele tem recebido de você o quê? Ele recebe o melhor, a melhor parte, aquilo que você diz, isso aqui, porque nem sempre a melhor parte, ela quer dizer que seja melhor do que os outros, mas é o que ela representa. Eu lembro que existe um pastor, bastante conhecido aqui na nossa região, até no Brasil inteiro, né? Que ele diz assim, que todo livro que ele escreve, o primeiro livro é da esposa dele. Ele retira o livro, ele dedica a ela. Não importa, abriu a primeira caixa, ele retira o primeiro livro e ele dá para ela. E aí um dia ele estava num determinado lugar, ele teve que ir até na editora para buscar, e aí a pessoa que estava ali era cristã, e ela pegou assim, ele olhou o livro e disse: não, está tudo certo mesmo, vou levar. O homem tirou da mão dele e disse assim: esse aqui é meu, né? Daí ele tirou da mão dele e disse assim: não, tu pode pegar qualquer um dessa caixa aqui, mas esse aqui não, porque esse aqui é o primeiro. Ele disse: mas por quê? Não é tudo igual, mas não é tudo igual para quem recebe, porque aquela que recebe, a minha esposa, ela sabe que o primeiro sempre é dela. Daí o homem perguntou: mas ela lê? Assim: ah, com certeza ela não lê. Ela não lê porque ela me vê pregar, porque ela está todo dia, porque ela lê as primeiras folhas. Ela já leu o livro antes dele ser editado, e com certeza ela não vai ler de novo. Mas o que está em voga aqui, não é se ela vai ler ou não vai ler, mas se ela está recebendo o primeiro, ou não está recebendo. O que eu estou trazendo para você é uma chave de sucesso para o ano inteiro da sua vida, e para todos os anos que ainda virão. Nós só não somos mais abençoados, nós só não recebemos mais de Deus, nós só não conquistamos mais, porque nós não conseguimos seguir um princípio, de priorizar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. A gente não consegue priorizar muitas vezes a semana. Domingo é o primeiro dia da semana, e quantos de nós dedica o dia de domingo para vir à casa do Senhor? Muitas vezes é difícil, durante um ano dizer assim: não, hoje eu vou começar. Mas tu já pensou se Deus dissesse assim: não, essa semana também não vou fazer nada por ti? A gente estava morto. Deus nos prioriza, mas nós não priorizamos muitas vezes a Deus, e isso com certeza não tem nada a ver com vir na igreja. Não, eu venho no domingo, então eu dei a minha primícia, agora o restante aí é a minha vida. Primícia não tem a ver apenas com isso. A primícia tem a ver com você priorizar a Deus, mas entender de que tudo é dele, mas ele te deu de bom grado tudo, e o que ele espera de volta é apenas que você tenha reconhecimento e gratidão por tudo aquilo que ele é. Nós vamos em palestras, nós saímos em busca de coaching, em busca de grandes investimentos, às vezes, em alguém que nos traga chaves de sucesso, pessoas que nos deem direção de como fazer para vencer na vida, sendo de que o princípio básico é você reconhecer primícias, reconhecer prioridade, reconhecer quem merece a primeira fatia do bolo. E quando você entende que Moisés, quando ele estabelece, através daquilo que Deus tinha passado para ele, que nós devemos honrar ao Senhor e amar ao Senhor sobre todas as coisas, depois vem o próximo como a ti mesmo, mas o Senhor em primeiro lugar, ele deveria ser não um mandamento apenas, mas um princípio, porque se eu honro a Deus sobre todas as coisas, eu não preciso parar de honrar. Eu só honrei a Deus sobre todas as coisas, e agora eu preciso honrar as pessoas da minha vida, as pessoas importantes da minha vida, mostrando a elas o quanto elas são importantes para mim. As primícias não devem parar apenas na igreja, as primícias não devem parar apenas na sua oferta, nos seus dízimos, a primícia não deve parar em simplesmente valores financeiros, porque aqui
quando a gente lê o texto bíblico, ele diz assim, que você deve honrar o Senhor com a melhor parte de tudo aquilo que a sua terra produz. Aqui está falando de valores financeiros, sim, mas o princípio é outro. O princípio é que se eu faço isso para Deus, por que eu não devo fazer isso para pessoas que me honram também? Pessoas que são importantes na minha vida também. Você é casado. Quando foi que a pessoa ao seu lado deixou de receber sua primícia? Nós temos uma grande dificuldade em dar primícias para quem mora com a gente. A gente tem muita dificuldade em dar primícia, a primícia é do nosso tempo, de dizer assim, não, eu preciso dar tempo aqui, eu vou parar tudo aqui, e eu vou entregar. E eu não sei se alguém já teve essa experiência aqui, mas quando você faz isso aqui, ó, peraí, deixa eu desligar aqui, pode falar, o outro lado sente o quê? Uau, ele desligou aquele demônio, para me ouvir. Não é assim? Não é assim? E eu sei que em algum momento da vida a gente se perde, mas é por isso que esse culto está acontecendo, porque nós temos todo um ano pela frente, aonde você não tem como se libertar muitas vezes dos seus serviços, trabalhos, do seu celular e de tantas outras coisas, mas em algum momento a gente precisa parar tudo e dizer assim, você é a minha prioridade agora, e eu estou entregando a primícia do meu tempo para você. E quando nós acordamos pela manhã, quem recebe a primícia do nosso dia? Nós podemos entregar a nossa primícia para o WhatsApp, o que é mais fácil de acontecer, porque nesses últimos anos, desde o advento do WhatsApp, provavelmente ele tem recebido as primícias, porque quando a gente acorda, a gente já olha assim, 500 mensagens, se eu não começar agora, até o café da manhã, eu não consigo. Então o que a gente faz? A gente entrega a nossa primícia. Agora eu quero que você olhe para mim e você entenda, está aqui o WhatsApp, espiritualmente, bom dia WhatsApp, eis que te darei o melhor do meu dia agora, eu não estou estressado, acabei de dormir, eu não estou ainda alterado por nada, um pouquinho de fome, mas eu estou entregando o melhor, porque eu não vou nem comer, viu? Vou entregar o primeiro para ti. Basicamente é isso, espiritualmente. Mas alguns anos atrás, era assim. Bom dia, Espírito Santo. Meu, que noite abençoada, obrigado, meu Deus. E às vezes a gente até resvalava para fora da cama, dobrava os joelhos e fazia a primeira oração do dia. E ela ia para quem? Para Deus. Porque às vezes a gente não dá o primeiro bom dia nem para o lado. Mas para quem a gente oferece o primeiro? Para quem a gente oferece a prioridade? Eu tenho uma festa de aniversário, eu tenho o culto de quarta-feira. Quem é a minha prioridade? Quem é que recebe o primeiro? Quem é que recebe meu primeiro sim? Eu preciso decidir entre Deus, eu preciso decidir entre o meu cristianismo e todo o resto das tentações que eu tenho. Quem recebe o meu primeiro sim? Eu preciso decidir entre andar reto e dar uma desviadinha, porque ninguém é de ferro, a carne é fraca, o espírito já é meio sem vergonha, e aí, para quem eu decido? Quem é minha primícia? Onde está a minha entrega? Quando a Bíblia Sagrada nos fala, e nesses próximos 7 dias nós vamos pegar partes disso, nós vamos falar da primícia da família, da adoração, do serviço. Então hoje eu quero dar só um vislumbre para você, do que é primícia. E primícia é entregar o meu melhor, porque quando eu muitas vezes volto para o meu trabalho, eu entrego com todo o esmero o meu melhor lá, porque eu quero o melhor que eles possam me dar, mas eu esqueço que quando eu entrego o meu melhor para Deus, Ele sempre vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida, entregar o seu melhor para mim. Por quê? Porque mesmo antes de você pensar em entregar o seu melhor, Ele já entregou o melhor dele, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por você, que entregou por você a vida dele na cruz do Calvário.
Quando ele decidiu fazer algo pela terra, ele entregou o seu melhor. Ele entregou o melhor, porque quando ele foi criar a terra, ele não fez ela preto e branco, ele não fez ela em tons de cinza, ele deu cor. Se Deus tivesse feito a terra em tons de cinza, você ia reclamar? Não, porque você não ia saber o que é cor. Está entendendo? Mesmo que a gente poderia receber, e assim ainda ia ser grato pela vida, talvez, ele pegou e fez tudo colorido, deu beleza. Quando ele foi fazer a mim e a você, ele veio e entrega o seu melhor, ele entrega o seu sopro dentro das nossas narinas. Aí quando a gente mais precisou, porque estávamos perdidos, ele entregou ainda o que ele tinha de melhor. Dá aquela olhadinha no céu, diz assim, deixa eu ver, Miguel, Gabriel, outros anjos aqui, deixa eu ver o que eu tenho de melhor aqui. Mas o melhor é meu filho, é a minha primícia. E Deus entrega o seu filho. Sabe o que a gente não entende? É que quando você entrega o seu melhor, você colhe o melhor também. Quando você planta a melhor semente, é o melhor fruto que vai vingar dali. Mas quando eu como a melhor semente, eu posso até me fartar por algum momento e dizer assim, uau, que gostoso isso foi, mas eu preciso para o futuro, então eu tenho que plantar alguma coisa. Bom, vamos plantar essa aqui de segunda qualidade. Sabe o que você vai comer depois? De segunda qualidade. E se você ainda comer de segunda qualidade e for plantar de terceira, o que você vai colher na próxima vez é de terceira qualidade. Agora, quando você faz uma colheita, e por algum momento diz assim, não, eu não vou ficar com o primeiro, e você começa a plantar o primeiro, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco as tuas colheitas só terão qualidade excelente. O nosso ano vai passando, e quando está chegando metade do ano, a gente já está desesperado, porque a gente já está sentindo que estamos vivendo em terceira, quarta qualidade, e muitas vezes isso está atrelado às nossas escolhas, o texto bíblico nos diz assim, olha só, eu li para você, eu vou relembrá-lo para a gente orar. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Tem um monte de gente que pensa, não, esse ano eu criei uma estratégia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu me enchi de cursos e tal. Cara, por mais que tudo isso seja importante, por mais que conhecimento seja importante, a sabedoria vem de Deus, e é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar, mas a porta que Ele fecha, homem nenhum também pode abrir. E tem algumas coisas que a gente sempre está tentando abrir e nunca consegue, talvez porque eu estou ferindo um princípio. Continuando aqui, a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar aquilo que é mal. Você fez alguma coisa má em 2022? Você fez algumas coisas que você se arrepende? Você fez alguma coisa que você diz, isso aqui ninguém pode saber? Você fez alguma coisa? Algum sentimento veio ao teu coração que você diz assim, eu não posso ter isso, mas que vontade de... Evite o mal, tema ao Senhor. Temer ao Senhor aqui tenha respeito, ou seja, respeite a sua palavra, honre ao Senhor oferecendo a Ele a melhor parte, o melhor que você tem, ofereça para o Senhor, porque se você consegue se animar e oferecer para os seus amigos, se animar e oferecer para você mesmo o melhor, quantas vezes você ofereceu o melhor para Deus, num sentido de dizer assim, não, hoje é do Senhor esse dia, eu quero entregar para Deus, eu estou aqui nesse culto, mas eu estou aqui no culto, é 1 hora, mas eu estou aqui ligado em Deus, eu não estou aqui, mas o meu pensamento está lá fora, porque daí não é uma melhor entrega, porque daí está misturado, e eu termino a minha fala, lembrando a você de que isso que eu estou falando aqui, aconteceu nos primórdios, já nos primórdios da nossa história, porque a Bíblia diz que os 2 filhos de Adão, Caim e Abel, vieram trazer para o Senhor uma oferta. É interessante de que eles não tinham igreja, eles não tinham um sacerdote, eles não tinham ninguém, eles tinham apenas um relacionamento com Deus, mas eles entenderam de que Deus merecia receber uma oferta. Aí Deus vinha lá e colhia as ofertas deles, não, eles queimavam, mas eles entendiam que isso era um princípio.
A Bíblia vai nos dizer que em algum momento, quando eles trouxeram a sua oferta, Caim, olha o que o texto diz, Gênesis 4, 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e a sua oferta não se agradou. Num primeiro momento, você olha assim, volta ao versículo anterior só para deixar exposto. Volta mais um. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Só que quando você vai para o outro, diz assim, mas Abel trouxe das primícias. Passado algum tempo, ele tinha uma plantação, ele cuidava daquela plantação, e ele pensou, do que eu vou dar para Deus? Eu vou dar daquilo que eu faço. Só que ele deixou passar algum tempo. Primícia é o quê? Primeiro. Sabe, quando você diz assim, meu, que melancia linda, essas maçãs, uau, né? Aí você presenteia a pessoa que você ama, aquela cesta de maçãs, leva aquela melancia para a mamãe, aí tal, e depois de alguns dias, você colhe e diz assim, agora eu vou levar para o Senhor. Passado alguns dias, ele trouxe. Agora Abel, pegou o que ele tinha de melhor, essa ovelha, que linda que ela é a mais bonita, ela é a mais forte, essa aqui eu tenho que ficar para mim, porque essa aqui é do Senhor. Aí a Bíblia diz o quê? Que Deus agradou-se de Abel, do homem, do princípio que estava dentro do coração, e do que ele trouxe, não do que ele trouxe e depois dele, mas primeiro dele e depois do que ele trouxe, e de Caim, porque Caim não entendeu nada. O princípio não é assim, pelo menos trouxe, pelo menos ganhou um pedaço do bolo, foi o último pedaço, mas pelo menos ganhou, não tem que estar reclamando não, come aí e pronto. É o que nós temos feito com Deus, muitas vezes. Senhor, eu estou aqui, pelo menos eu vim, primeiro dia do ano, os outros não sei, ou chegou lá em dezembro, veio para o culto, diz assim, esse ano aí foi muito difícil, sem tempo tal, mas pelo menos eu vim. A gente só tem falado para Deus, mas pelo menos Deus, mas pelo menos está aqui, mas pelo menos aqui é a oferta, pelo menos isso, pelo menos aquilo, sempre numa desculpa, e a nossa vida quem sabe não dá uma guinada que tem para dar, mas eu quero declarar para você hoje, em nome de Jesus, se você pegar o princípio do que é primícia e aplicar no seu coração, eu conheci pessoas, na época que a gente ganhava o salário ainda, não usava muito conta de banco, ganhava mesmo no envelope, tinha gente que pegava para tirar o seu dízimo, pegava as notas mais bonitas que tinham e separava, dizia assim, isso aqui eu vou dar para Deus, dizia, mas que bobeira isso, mas para ele não era, sabe por quê? Porque ele queria dar o melhor que ele tinha recebido, o melhor ele separava para Deus, isso é princípio. Não, eu vou trazer o melhor, o que é para levar 1 quilo de alimento? Pega desse aqui que está baratinho, cara, não, eu vou levar para Deus, eu vou pegar do melhor, e eu vou levar daquilo que eu gostaria de comer, eu vou levar, se é para entregar na igreja, eu vou levar o melhor que eu posso fazer, vou dar um presente para alguém, aí a gente faz o quê? Perceba, dependendo da pessoa, a gente diz assim, não, tem que ir numa loja legalzinha, porque olha a pessoa que é, e tu entende que para algumas pessoas, às vezes da nossa família, a gente não dá prioridade, a gente não entrega a primícia, está aí está reclamando do presente, você entregou o seu melhor, é o seu melhor, e Deus sabe o melhor, dentro das condições de cada um de nós, Deus sabe que às vezes você está cansado do trabalho, foram 9, 10 horas de serviço, você saiu de lá, você só deu um tempo de tomar um banho em casa, e às vezes nem deu tempo, você chegou aqui na igreja, mas Deus sabe que você está entregando o seu melhor daquele dia, dizendo, não, eu poderia ir para casa hoje, mas eu quero estar na presença de Deus, porque Deus está entregando coisas que eu não posso ficar sem elas, Deus olha para você e sabe que você está entregando o seu melhor, Deus sabe que as lutas que você teve em 2022, talvez você nem estivesse aqui hoje, que luta que você passou talvez hoje para estar aqui, mas Deus olha e sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe que você está entregando uma primícia hoje, só de estar aqui, porque Deus vê coisas que homem nenhum vê. Se coloca de pé comigo por gentileza.
Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.